Depois de um período de lua de mel com os fãs, Triple H começou a enfrentar críticas cada vez mais duras sobre suas decisões criativas, principalmente quando se trata da divisão feminina da WWE. E para muitos, a era de ouro das Four Horsewomen acabou dando lugar a um cenário inconsistente, onde o roster principal feminino parece raso e sem renovação. Os títulos secundários não tinham relevância alguma ou histórias sólidas, e a divisão de duplas seguia sendo motivo de piada, com campeãs improvisadas e parcerias sem química alguma. E mesmo assim, algumas melhorias vêm surgindo, como os reinados de Io Sky e Tiffany Stratton, ou a rivalidade de Becky Lynch, agora heel, contra Lyra Valkyria. Mas em meio aos altos e baixos criativos, uma constante tem se mantido firme: o nome de Liv Morgan. Mais do que Rhea Ripley, que teve um ótimo ano de 2023, mas passou longos períodos sem lutar ou envolvida em storylines sólidas, Liv Morgan tem sido a peça mais confiável, versátil e dedicada da divisão feminina da WWE. Então por que Liv Morgan é a MVP da divisão? Bom, primeiro, adaptação em qualquer papel. Liv Morgan já foi babyface adorada, azarona carismática, campeã underdog e, recentemente, uma heel ousada, vingativa e convincente. Poucas superestrelas se reinventaram com tanta facilidade. Ela também tem consistência em meio ao caos criativo. Mesmo quando a divisão parecia abandonada, Liv Morgan continuava tendo tempo de televisão, entregando lutas sólidas, promovendo rivalidades e mantendo um público engajado, seja no Raw, no SmackDown ou em pay-per-views. Ela sempre fez valer o destaque que acabou recebendo. Ela também tem uma conexão muito forte com o público. Ela conquistou uma base de fãs fiel e crescente ao longo dos anos, sem depender de push forçado, sobrenome famoso ou herança no mundo da luta livre, sendo uma lutadora de segunda geração. Liv Morgan venceu por mérito próprio, carisma e trabalho duro, e ela também teve uma grande performance em grandes momentos. Do seu reinado como campeã do SmackDown em 2022, até a sua rivalidade contra Rhea Ripley e Dominic Mysterio, Liv Morgan não apenas esteve presente nos holofotes, ela elevou esses momentos. Sua participação nas histórias recentes tem sido aí uma das principais razões para o crescimento do interesse na divisão feminina, e ela sempre foi uma lutadora confiável no midcard antes de alcançar o topo da empresa. E a gente sabe muito bem que a luta livre profissional pode ser cruel e imprevisível. Demissões em massa, mudanças repentinas nos planos e oportunidades que somem do dia para a noite fazem parte da rotina, especialmente dentro da WWE. No entanto, Liv Morgan, hoje com apenas 31 anos de idade, já acumula mais de uma década na empresa, o que por si só já é uma vitória imensa. E mesmo sem ter sido uma estrela constante no main event até pouco tempo atrás, Liv Morgan sempre entregou. Desde os tempos da NXT, ela se destacou, mesmo em uma leva de louras jovens e talentosas que muitas vezes competiam pelo mesmo espaço. Ali, ela já mostrava carisma e presença, mesmo sem grandes pushes. Mas foi no main roster, ao lado de Ruby Riott e Sarah Logan no Riott Squad, que Liv Morgan começou a criar uma base de fãs sólida, mesmo sem os títulos de duplas femininos existirem na época. O trio se destacava por sua química e estilo alternativo. Quando os cinturões surgiram, o grupo até que competiu para se tornar a primeira dupla campeã, mas acabou falhando, e logo depois, Liv foi separada e colocada em carreira solo. Essa transição foi desafiadora, e em vez de receber uma storyline forte, Liv Morgan foi colocada em storylines complicadas e muitas vezes ridículas, como o polêmico triângulo amoroso com Lana e Bobby Lashley, em que supostamente revelava ser a ex-amante de Lana. Mesmo com um material questionável, Liv Morgan brilhou porque se entregou de verdade à personagem, e isso transpareceu no ringue e nos segmentos. E a recompensa, é claro, foi o Money in the Bank e o título mundial. Toda essa dedicação rendeu frutos, é claro. Em 2022, Liv Morgan venceu o Money in the Bank e, no mesmo evento, chocou o mundo ao fazer o cash-in contra Ronda Rousey, se tornando a campeã feminina do SmackDown pela primeira vez. Foi um momento mágico, especialmente para os fãs que acompanharam sua longa jornada desde os tempos do Riott Squad. E o mais impressionante é que esse momento não foi o ápice da sua carreira, foi apenas o começo de uma nova fase. Desde então, Liv Morgan tem se mantido relevante,
seja como campeã ou como personagem central de histórias criativas. Sua versão mais recente como heel obsessiva, fria e estrategista, ao lado de Dominic Mysterio, mostra mais uma faceta da lutadora que sempre evolui. E outra coisa muito importante que vale a pena a gente falar aqui nesse vídeo é que o seu romance com Dominic Mysterio acabou revitalizando o Judgment Day. Assim como acontece com muitas estrelas em ascensão, Liv Morgan chegou ao topo, mas a WWE não soube o que fazer com ela depois. Sua conquista do título acabou sendo incrível, mas a história parecia acabar ali. Seu reinado como campeã foi fraco e esquecível, e apenas 3 meses depois, Ronda Rousey recuperou o cinturão, e até foi finalista do Royal Rumble, perdendo para Rhea Ripley, mas o segundo lugar não valeu nenhum troféu, e ninguém lembra do segundo lugar. E ela também teve um breve reinado com os títulos de duplas ao lado de Raquel Rodrigues, mas perdeu os cinturões em apenas 2 semanas. Logo depois, sofreu um ataque brutal de Rhea Ripley, sendo afastada com uma lesão real no ombro, a segunda de sua carreira. E ela retornou no Royal Rumble, e mais uma vez, ficando em segundo lugar. Depois, repetiu o feito no Elimination Chamber. Frustrada por estar sempre quase lá, Liv Morgan começou a sua turnê de vingança. E o ponto alto, ela atacou Rhea Ripley. Ironicamente, Rhea sofreu uma lesão real no ombro, sendo forçada a deixar o título vago. Esse contratempo poderia ter destruído a storyline, mas se tornou combustível narrativo. Liv Morgan não só voltou como virou o centro de tudo. E no evento King and Queen of the Ring, ela venceu Becky Lynch e conquistou mais uma vez o título mundial feminino, com uma ajudinha, é claro, de Dominic Mysterio. E foi aí que a WWE deu um passo genial. Criou uma tensão romântica entre Liv Morgan e Dominic Mysterio, com Liv Morgan flertando intensamente e roubando Dominic Mysterio de Rhea Ripley. Sem Rhea Ripley por perto, Dominic Mysterio foi sendo atraído por Liv Morgan, culminando em um dos momentos mais impactantes do ano. No SummerSlam, com Rhea Ripley finalmente de volta, Dominic Mysterio traiu Rhea Ripley e beijou Liv Morgan. E naquele instante, Liv Morgan e Dominic Mysterio se tornaram os maiores vilões da WWE. A rivalidade com Rhea Ripley, que já era intensa, agora tinha se tornado pessoal e emocional, uma verdadeira novela digna de aplausos. E sem Liv Morgan, talvez Rhea Ripley nunca tivesse alcançado o seu ápice dentro da WWE. Liv carregou a rivalidade nas costas, deu continuidade a um enredo sozinha por meses e fez com que o público investisse emocionalmente na história. Com talento, carisma e entrega total, Liv Morgan mostrou que não é só uma estrela de transição, ela é parte fundamental da nova era do wrestling feminino. Mas agora a pergunta que não quer calar: como a WWE vai encontrar um jeito de manter a Liv Morgan ativa durante a sua lesão? E para quem não lembra, ela machucou o ombro seriamente durante uma luta no Raw. Com Rhea Ripley e Damian Priest afastados do Judgment Day, foi Liv Morgan que manteve a facção de pé, mesmo quando tudo indicava que ela deveria acabar. E bom, como manda o roteiro clássico, o mocinho sempre vence no fim, e por isso Liv Morgan perdeu o título, mas uma coisa ela não perdeu: o seu lugar no topo da divisão feminina da WWE. Mesmo após perder o cinturão, Liv Morgan continuou sendo essencial, se mantendo na rota principal e revitalizando a divisão de duplas femininas, muitas vezes, claro, esquecida. Basta imaginar o estado em que essa divisão estaria sem as recentes conquistas e rivalidades protagonizadas por Liv Morgan. E não é só a WWE que enxerga o valor de Liv Morgan. Hollywood também notou, e ela foi escalada como protagonista do filme Bad Lieutenant Tokyo, de ninguém menos que Takashi Miike. Seu talento e carisma o colocaram na rota para seguir os passos de The Rock, John Cena e Batista, como mais uma estrela do wrestling a conquistar a indústria cinematográfica. Ao retornar das gravações, a WWE já tinha uma nova história pronta para ela, com Roxanne Perez recém-promovida no elenco principal e de olho em Dominic Mysterio, e ainda com o retorno de Nikki Bella. Coube a Liv Morgan enfrentá-la no evento Evolution. Ela estava em todos os lugares, atuando como o verdadeiro pilar da divisão feminina, até ser interrompida por mais uma lesão. Mas eu falo pra vocês aqui que essa lesão não pode ser sinônimo de desaparecimento. Liv Morgan é importante demais
para ser esquecida nos bastidores. Mesmo afastada dos rings, ela precisa permanecer ativa em tela, seja em segmentos nos bastidores, promos intensas ou participação em rivalidades de forma estratégica, sem contato físico. E o Pro Wrestling vai além das lutas, é sobre contar histórias. E eu falo pra vocês aqui que a história é rei no mundo da luta livre. A WWE tem aqui uma das suas personagens mais cativantes, com uma fanbase engajada, com o potencial de transcender o ringue. Liv Morgan precisa continuar sendo parte da programação semanal, com lesão ou não. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando aí da Liv Morgan tendo essa evolução dentro da WWE? E sobre essa lesão, vocês continuariam deixando ela na programação da WWE ou vocês deixariam ela de fora? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!